Nesse momento nós vamos conversar sobre a Escritura, vamos meditar sobre a palavra do Senhor. As crianças terão atividade lá embaixo, então vocês, crianças, podem descer para o nosso salão social. Vocês vão aprender bastante a respeito de Jesus, a respeito da salvação que o Senhor nos dá gratuitamente. Para nós é graça, para o Senhor custou um alto preço. As crianças podem descer. Os grandes que ficaram, nós vamos conversar sobre 1 Samuel, capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Nós estamos conversando sobre a vida de Davi, a trajetória desse destacado personagem do Antigo Testamento, considerando os relatos dos livros de Samuel e também os salmos que são atribuídos a Davi. Os salmos contam a história de Davi pelo lado de dentro. É o próprio coração de Davi que a gente encontra nos salmos. Os salmos escritos por ele são orações. Os livros de Samuel contam essas mesmas histórias pelo lado de fora. É um observador, é alguém que conviveu com Davi ou com a sua reputação, com a sua história, que registrou essas palavras para nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aques: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, inimigos de Israel, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aques. E perguntando Aques, contra quem deste hoje? Davi não falava a verdade. Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Pelo que me será por servo para sempre. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua palavra. Nós cremos que o Senhor inspirou as Escrituras
E nesse momento imploramos a graça de sermos iluminados pelo Senhor. Nos capacita, nos ilumina e, sobretudo, fala ao nosso coração, porque nós queremos, aliás, mais do que querer, nós precisamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração por Cristo Jesus, Senhor nosso, Senhor da igreja. Amém. Prezados irmãos e irmãs, se o capítulo 26 de 1 Samuel termina com Davi sendo abençoado por Saul, uma das primeiras palavras do capítulo 27 é a conjunção adversativa porém. Você que prestou atenção na leitura verificou isso. Uma das primeiras palavras que ocorrem no capítulo 27 é porém. Ou seja, a situação de Davi prossegue instável. A situação de Davi prossegue desfavorável. A situação de Davi prossegue perigosa. Apesar do que ouviu recentemente de Saul, Davi tem plena certeza e convicção de que não pode confiar nas palavras do atual rei de Israel. E por conta desse perigo, por conta dessa situação cheia de aflição, Davi encontra-se completamente afetado, transtornado, perturbado e inquieto. E nessa condição, Davi diz para si mesmo, Davi diz para o próprio coração as seguintes palavras que a gente encontra no início do verso 1. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. A palavra hebraica traduzida por perecer significa literalmente ser varrido. Davi não quer ser varrido pela vassoura de Saul, recolhido pela pazinha e jogado na lixeira. Davi teme ser executado por Saul. Davi, convencido de que Saul jamais deixará de procurar matá-lo, pela segunda vez na história, busca asilo e proteção entre os filisteus. No capítulo 21 de 1 Samuel, lemos que, fugindo de Saul, Davi foi ter com o rei Aquis em Gate. Agora, pela segunda vez na história, Davi emprega o mesmo recurso a fim de livrar-se da perseguição do rei que vivia em Gibeá. Na sua primeira passagem em Gate, por Gate, Davi foi reconhecido pelos filisteus como o soldado que matou Golias, e Golias era de Gate. E ele foi também lá reconhecido como o futuro rei de Israel. Ou seja, em sua primeira passagem por Gate, Davi não pôde escapar nem do seu passado e nem do seu futuro. E o que aconteceu com Davi acontece conosco também. Você não pode escapar do seu passado. Você não tem condições de alterar o passado. Tampouco tem condições de alterar o futuro, alterar os decretos do Senhor para a sua vida. O que você pode e deve fazer é viver com responsabilidade o presente. Afinal de contas, a única coisa que a gente tem certa na vida é o presente. Porque o nosso futuro fica cada vez menor e a carga de passado cada vez maior. E é nesse pequeno período, nessa pequena fatia de tempo, que é o presente, que a gente constrói a nossa vida e que a gente faz escolhas. Meus irmãos, se em 1 Samuel 21, se na primeira passagem de Davi, por Gate, ele mentiu para o rei, vocês se lembram? Davi mentiu para o rei Aquis, ele se fingiu de louco, a fim de escapar da prisão dos filisteus. Se Davi mentiu em 1 Samuel 21, veremos que aqui, no capítulo 27, Davi volta a mentir mais uma vez para o mesmo rei filisteu. Davi parece vacilar em sua fé. O homem tão cheio de certezas, o homem tão cheio de convicções, o homem que outrora estava persuadido e convencido de que Deus estava dirigindo a sua história, agora fica cheio de medo.
se amedronta, fica cheio de dúvidas. O diálogo de Davi consigo mesmo é altamente revelador. A grande verdade é que o estado do nosso coração é grandemente determinado por aquilo que a gente diz ao nosso próprio coração. O estado do nosso coração é grandemente determinado por aquilo que a gente diz ao nosso próprio coração. Nesse momento de sua vida, o que Davi disse para si mesmo, enfraqueceu e comprometeu a sua fé e confiança no Senhor. Meus irmãos, Davi, como toda pessoa, oscila entre fé e dúvida, entre confiança e desconfiança. Davi oscila entre sentir-se inseguro e seguro. Contudo, quando consideramos toda a trajetória de Davi, vemos que ele foi mais crente do que descrente. Davi mais confiou no Senhor do que desconfiou do ser divino. É muito bom nós sistematicamente nos recordarmos de que nós não somos imutáveis. A criatura humana é mutável, ou seja, a gente muda. E olha, é bom mudar, mas que sejam mudanças para melhor, que sejam mudanças para o bem. É bom sermos lembrados de que somos criaturas sujeitas à instabilidade, é por isso que dependemos completa e totalmente do Senhor. Cuidado com o que você diz ao seu próprio coração. As palavras que Davi disse para o seu coração naquele dia não foram boas. Não fique acumulando no seu coração palavras negativas, depreciativas, palavras pessimistas. Pelo contrário, recorde seu coração regularmente das promessas da palavra de Deus e do valor que a pessoa humana tem para o eterno Deus. Não tenha uma mente negativa. Nem toda manchinha é doença. Nem todo mês que não fechou no azul é sinônimo de crise. Não tenha uma mente negativa, se apegue à palavra do Senhor, se apegue às promessas do Senhor. Davi disse coisas que não foram muito boas ao seu próprio coração. Cuidado para não fazer a mesma coisa. Davi resolveu fugir de novo. Davi compreende que o melhor que ele poderia fazer naquela ocasião era sair do território de Israel e buscar asilo e proteção, mais uma vez, entre os filisteus. E mais uma vez, Davi recorre à ajuda e ao auxílio do rei de Gate, o rei Aques. Davi queria se livrar da perseguição doentia e completamente insana de Saul. Toda a ação dos capítulos 23 a 26 de 1 Samuel aconteceu no deserto. Agora, a partir do capítulo 27 de 1 Samuel, o cenário é outro. O cenário é uma terra estrangeira, cheia de pessoas gentias. Ou seja, Davi está, por assim dizer, exilado. Está fora da sua própria terra. Davi resolve fugir de Saul, mais uma vez buscando refúgio entre os filisteus, inimigos históricos de Israel. Nos últimos 100 anos, pelo menos, israelitas e filisteus estavam em guerra. Ou seja, naquele dia, Davi cruzou uma fronteira que não era apenas geográfica. Davi literalmente passou de lado. Pelo menos é isso que o texto deseja insinuar em alguns momentos. Davi oferece para o rei filisteu seus serviços no ramo da segurança privada, parecido com o que ele fez no capítulo 25, quando ofereceu sua proteção para os pastores de Nabal. Mais uma vez, Davi oferece aquilo que ele tem para dar: proteção. Ele e seus 600 homens podem garantir a segurança de qualquer região.
Davi coloca-se à disposição do rei filisteu como mercenário e como guardião de seu território. Davi se aproxima dos filisteus, insinuando-se como amigo. Os filisteus eram os inimigos históricos de Israel, e Davi, naquela ocasião, se aproxima deles, insinuando que agora ele é parceiro deles. Agora eu sou amigo de vocês. E o plano de Davi, plano desesperado de Davi, o plano controverso de Davi, dá certo. Como muitos de nossos planos controversos dão certo, pelo menos inicialmente. Davi e seus homens e as famílias dele, suas esposas, inclusive as esposas de Davi, todos são acolhidos pelo rei filisteu, de modo que Saul desistiu da ideia de perseguir Davi. A Escritura afirma que, passados alguns dias, depois que o bando de Davi desfez as malas, Davi compareceu diante do rei Aques e fez um pedido curioso, verso 5. Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Há anuência por parte do rei filisteu ao pedido de Davi. E Aques oferece para Davi, para seu bando, a cidade de Ziclag. Meus irmãos, Ziclag foi uma das cidades dadas à tribo de Judá por ocasião da distribuição da terra por Josué. A gente encontra isso lá no capítulo 15 do livro de Josué. Porém, a cidade de Ziclag ainda não havia sido efetivamente conquistada pelos israelitas, ou seja, por meio de sua astúcia, por meio de sua esperteza, Davi assegurou essa cidade como posse legítima de Israel. E ali em Ziclag, Davi e seus homens permaneceram 1 ano e 4 meses, 16 meses. Ali em Ziclag, Davi pôde operar longe da supervisão do rei filisteu. Quando Davi pede uma cidade, uma região que não seja próxima à residência oficial do rei, ele faz isso porque deseja operar, trabalhar, fazer alguma coisa longe da supervisão do rei filisteu. E a Escritura afirma que nesse período em que Davi viveu e operou a partir de sua base em Ziclag, ele conduz e lidera ataques, verso 8, contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, inimigos históricos de Israel. Mas quando Davi comparece diante do rei, ele mente, na maior cara de pau. O verso 10 diz que Aques dizia para Davi: contra quem deste hoje? E a resposta de Davi: eu estive atacando o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi mente para o rei filisteu na maior cara de pau. E Davi consegue manter a sua mentira e a sua trapaça, empregando uma estratégia que, vamos convir, a gente despreza. A gente não consegue admitir. A gente fica escandalizado de saber que o homem segundo o coração de Deus fez aquilo que a gente encontra no verso 9. Porque Davi conseguiu manter esse seu plano, essa sua conduta durante 16 meses, verso 9, Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha ao rei filisteu chamado Aques. O lema de Davi parece ter vindo de um filme western, de um filme de faroeste: homens mortos não contam histórias. Para você que está achando essa história muito estranha, para você que está de certa forma escandalizado de saber que Davi, o grande Davi, o salmista,
o maior rei de Israel, fez uma coisa dessa, eu quero dizer que eu concordo com você. Eu também estranho essa passagem. Eu também não consigo entender direito o que aconteceu aqui. Mas eu quero fazer algumas observações. A primeira delas, a cultura de Davi era bastante diferente da nossa cultura contemporânea. E existe um outro fato digno de ser notado. Eu chamo a sua atenção para o fato de que o autor bíblico só conta a história. O narrador não faz nenhum tipo de comentário como: é errado Davi escapar? Foi errado Davi mentir para o rei filisteu? Sabe por que o autor faz isso? Porque o autor bíblico não está interessado, em primeiro lugar, em Davi. O autor bíblico está, sim, interessado no Deus de Davi, que é capaz de salvar gente que não faz nada para merecer. Davi não fez nada para merecer ser quem foi. Ele fez coisas boas? Fez. Mas cometeu inúmeros delitos que poderiam facilmente fazer desabar tudo aquilo que ele estava erigindo. A atenção do autor bíblico não está em Davi, mas sim no Deus de Davi que salva pessoas que não merecem. As histórias de 1 e 2 Samuel não são exemplares. Pelo contrário, são verdadeiras imersões na própria essência da vida humana. Como já disse algumas vezes, as histórias de 1 e 2 Samuel não nos ensinam como viver, mas como nós, de fato, vivemos. Geralmente esse texto é interpretado de duas formas. A primeira forma de interpretar essa passagem é a partir de uma posição moralista. Davi errou. Davi falhou. Davi pecou. Davi vacilou em sua fé. Davi declinou espiritualmente falando. Davi deixou de confiar nesse Deus que foi tão presente em sua vida. Davi traiu seu chamado e sua vocação como o ungido do Senhor. Davi falhou terrivelmente. Eu fico pensando, como é fácil e como é confortável para nós julgarmos as escolhas dos outros, não é mesmo? Como é fácil, como é simples, como não dá trabalho a gente julgar as escolhas dos outros. E como é difícil nós olharmos as coisas a partir do ponto de vista do outro. A verdade é que as coisas parecem muito diferentes quando vistas de dentro. Daí a importância da empatia. O que é empatia? É quando a gente se coloca no lugar do outro. E o maior exemplo de empatia da história nos é oferecido, nos é dado pelo próprio Deus encarnado, que fez-se um de nós, que veio habitar entre nós, que, de acordo com o evangelista João, tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós, encarnou-se, fez-se um de nós. Jesus efetivamente colocou-se em nosso lugar. Lemos minutos atrás em nossa liturgia, Hebreus 4, versos 16, versos 15 e 16, né? Que diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque experimentou o que a gente experimenta. E o autor de Hebreus encerra esse texto, esse bloco de mensagens, com aquele convite: acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. A segunda forma de lidar com esse texto é a partir de uma posição secular. Considerar o texto apenas avaliando o comportamento estratégico de Davi. Afinal de contas,
Nessa passagem, Davi revela-se como um homem, como um líder, como um general altamente competente, pois ele foi capaz de fortalecer o reino que nem dele é ainda. Davi teve a capacidade, a proeza de fortalecer o seu futuro reino, de enriquecer sob o patrocínio de alguém que será vencido por ele. A partir do ponto de vista militar e estratégico, Davi foi um gênio, do naipe de gente como o romano Júlio César, o mongol Gengis Khan ou o francês Napoleão Bonaparte. Gente, tanto a posição moralista, que critica o pecado de Davi, como a posição secular, que elogia a inteligência e a perspicácia de Davi, contém verdade sim, mas são insuficientes para explicar toda a passagem. Enfim, como disse anteriormente, o importante desses versos é a salvação de Deus, e não a moral de quinta categoria de Davi, ou a sua esperteza, sua genialidade militar e política. O texto bíblico não diz se essa ou aquela foi a melhor escolha, apenas relata o que Davi fez para sobreviver. Naqueles 16 meses entre os filisteus, encontramos Davi tentando sobreviver. Encontramos Davi querendo manter a sua vida e a vida dos seus homens, e vamos convir, alguns períodos da nossa vida são assim. Não são marcados por grandes realizações, por grandes conquistas, por momentos prazerosos e felizes. A gente está apenas tentando sobreviver, tocar o barco, prosseguir. E olhando para o texto a partir desse ponto de vista, eu me identifico e muito com Davi. Porque tem hora da vida que parece que você não está realizando muita coisa, você até gostaria de estar, mas o que está acontecendo de verdade? Você está tocando a vida, tentando sobreviver da melhor forma. Essa passagem tem muito a ver com todos nós, pois ela trata do que acontece quando um crente se vê submetido a uma cultura secular de onde ele não consegue sair. Pelo menos aparentemente. A verdade é que existem muitos homens e mulheres de Deus que vivem hoje, que vivem atualmente sob o patrocínio dos reis filisteus. De gente que não está completamente satisfeita com o que faz, com os valores da empresa onde trabalha, mas que precisa trabalhar para sobreviver. Gente que até sonha em fazer outra coisa, mas que não consegue ver-se saindo da situação onde está. Um crente pode sentir-se vivendo sob o patrocínio do rei Gate, quando precisa trabalhar em uma empresa que almeja apenas o lucro. Um crente pode sentir-se vivendo sob o patrocínio do rei Gate, quando precisa conviver com um cônjuge que é hostil ao nome de Jesus. Jovens crentes podem se sentir vivendo sob o patrocínio do rei filisteu, quando tentam honrar pais que desonram a Deus. O que aconteceu com Davi, acontece com muitos de nós, talvez com todos nós. Meus irmãos, a respeito dessa situação, quero trazer para o conhecimento de vocês uma afirmação de um teólogo muito competente, teólogo católico inglês, chamado Chesterton, J.K. Chesterton. Ele fez a seguinte afirmação: é preciso, de alguma forma, encontrar um meio de amar o mundo sem confiar nele. É preciso encontrar alguma forma de amar o mundo sem ser mundano. A principal mensagem do capítulo 27 de 1 Samuel é a seguinte: o Deus que não muda, salva e abençoa o homem que muda.
Esse é o principal ensinamento dessa passagem. O Deus que é imutável, o Deus que não pode mentir, o Deus que é fiel, salva homens que são mutáveis. Quero concluir essa nossa breve conversa relembrando vocês daquilo que vocês já sabem. A salvação não pode ser comprada por meio de boas obras. A salvação não pode ser comprada por meio do cultivo de bons hábitos. A salvação só pode ser comprada por nós e para nós, pelo sangue de Jesus Cristo, que na cruz reivindicou os nossos pecados. Pendurado no madeiro, nosso Senhor orou ao Pai Celestial dizendo: Pai, os pecados do Fábio, eu reivindico os pecados dele, quero sofrer a justa punição pelos pecados dele. No madeiro, pendurado no madeiro, em grande agonia e dor, nosso Redentor disse ao Pai Celestial: Pai, eu reivindico nesse momento os pecados da Jonaide, quero sofrer por ela e no lugar dela. E quando Fábio e Jonaide creem em Jesus Cristo, eles podem reivindicar a justiça de Jesus para eles. Um dia esses nossos irmãos fizeram isso. Eu entrego minha vida ao Senhor. E quando uma pessoa crê em Cristo, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, as boas obras de Cristo, todo esse conjunto de boas coisas, essas coisas que eram absolutamente impossíveis para nós, o Pai coloca na nossa conta todo o crédito que Jesus Cristo alcançou. O nome disso é graça. O nome disso, misericórdia. O nome disso, salvação. E para quem Deus dirige graça, misericórdia e salvação? Para a gente pecadora, como eu e você. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.